Fala galera da Alternativa, turma do nono ano. Vamos trabalhar um pouquinho da parte de redação sobre o conteúdo de texto literário e texto não literário. Tá? Como vamos abordar essa questão aí? O que seria esse texto literário? Não vão confundir, texto literário é aquele que se dá para ler e texto não literário é aquele que não dá para ler, não tem nada a ver com isso. Texto literário é o seguinte: apresenta uma linguagem pessoal, envolta em emoção, costuma empregar lirismo e também considera valores do autor ou do seu objeto retratado. Assim, o texto literário é destinado à expressão, com a realidade demonstrada de maneira poética, podendo haver subjetividade. Ou seja, é um texto mais voltado para a subjetividade, ou seja, é um texto mais expressivo com relação à emoção. De quem? Do autor. Tá? Então, seria um texto mais voltado para os textos como poemas, no caso ali. Então, os poemas seriam considerados textos literários. Por quê? São recheados de subjetividade, cercados de figuras de linguagem. Tá? E tende sempre a expressar as emoções do autor. No caso do texto não literário, já se trata daquele texto em que o caráter dele é apenas instruir, explicar, ou argumentar sobre algo determinado assunto. Não há tanta preocupação com relação à subjetividade, ele é mais objetivo e direto. Esse é o texto não literário, tá? É aquele texto que você vai defender uma opinião e que você vai expor uma ideologia, você vai propor para outra pessoa uma discussão. Então, esse é o texto não literário, beleza? Agora vamos compreender a questão das funções da linguagem, né? Essas funções da linguagem têm a ver com a intencionalidade, né? Com a semântica do meu texto, ou seja, tem um propósito, tem uma ideia, tem um sentido. Então as funções da linguagem estão voltadas para isso, né? Começamos com a função emotiva, né? Qual é o papel da função emotiva? Centraliza-se no emissor. Quem é o emissor? É aquele que vai falar, tá? É aquele que vai dizer, é aquele que vai enunciar, tá? Então esse é o emissor. Ele se preocupa, essa função emotiva tenta expressar as reações, né, e os sentimentos de quem? Do emissor, tá? É aquele que é o texto que apresenta o autor falando de seus sentimentos, sejam eles amorosos, tediosos, constrangedores. Então ele está sempre relacionado a um texto mais pessoal, porque ele expressa as emoções do autor, no caso aí. Como exemplo, você é assim, um sonho para mim, e quando eu não te vejo, penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Então, tu pode verificar aí que é o autor tentando passar as ideias sentimentais dele em relação a outra pessoa, beleza? Já a função poética, o papel dela é se preocupar com a mensagem, tá? Ela se centraliza na mensagem, ou seja, na estrutura em que eu vou passar aquilo que eu quero para o meu receptor, né? Então, o emissor ele se preocupa de que maneira ele vai transmitir a ideia dele para o receptor, né? Nessa função poética, há uma grande preocupação com a subjetividade e aí com o uso constante de figuras de linguagem também. Não confundir, por exemplo, o eu lírico, que está presente nessa função poética, com o autor, no caso. Tá? O eu lírico seria o personagem do poema, tá? E o autor é aquele que escreveu o poema. Não vamos confundir a questão aí. Então, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias, vilões, vozes veladas. Então, você verifica aí que essa liberdade poética aí, tu verifica que esse autor ele utiliza muito da questão do ver na maioria das palavras que ele está utilizando no texto. E você vê que a preocupação dele basicamente é justamente essa, é estruturar esse texto, é dar uma roupagem para esse texto. Então a preocupação dele é justamente essa. Essa é o papel da função poética. Bem, agora veremos a função conativa, ou mais conhecida como função apelativa. Centraliza-se no receptor, ou seja, o alvo dela é quem? É o emissor? É a estrutura do texto? Ou seja, não. A centralização dele, o foco dele é no receptor.
ou seja, aquele que vai receber a mensagem. Né? Nessa função conativa ou apelativa, o papel principal que você verifica é a questão do convencimento do receptor a concordar com a mesma ideia que o emissor ou a aceitar fazer a compra do produto que o emissor está oferecendo. É muito comum essa função conativa em períodos de propaganda política, no qual o político vai tentar te convencer, né, usando essa função conativa, a votar nele, beleza? A função metalinguística. Essa função metalinguística, no caso aí, são os textos, no caso, em que ele é muito utilizado, por exemplo, o próprio dicionário, é o exemplo desse caso aí. A preocupação dele é o código, ou seja, os elementos que estruturam a minha língua, no caso ali. Então eu vou tentar explicar o código, que é a nossa língua portuguesa, utilizando para isso quem? O próprio código, a nossa própria língua portuguesa. É como se eu fosse, por exemplo, falar sobre o que é frase. Né? Então, o que é frase? Aí eu vou dizer, frase é todo enunciado com sentido completo. Verifique que para eu falar sobre o que é frase, o que foi que eu utilizei? Utilizei uma frase. Então, é a língua tentando explicar os próprios elementos da língua, ok? Já a função fática, no caso ali, são as expressões mais comuns que a gente utiliza para abordar alguém, para puxar uma conversa, para manter ou até mesmo desfazer um diálogo, no caso ali. É muito comum nas chamadas telefônicas, nas conversas do WhatsApp, quando eu quero chamar a atenção de alguém, eu quero buscar uma conversa. Esse é o papel da função fática, né? Olá, como vai? Beleza aí? Fala, mano. Então são expressões comuns que utilizamos para a função fática, que é de tentar criar um diálogo, manter um diálogo ou até mesmo desfazer um diálogo. Chega, não quero mais falar sobre isso. Então são expressões comuns dentro dessa função fática, ok? Por último, nós temos aí a função referencial ou denotativa. Ou seja, qual é a principal centralização dessa função referencial? Ele centraliza-se no objeto ou na situação abordada, ou seja, o referente. Daí a ideia de ser referencial. Ou seja, a preocupação é com aquilo que vai ser falado, com aquilo que vai ser dito. A preocupação dele é justamente de que maneira ele vai estruturar para que o receptor receba esse enunciado, no caso ali. Onde é que eu tenho mais essa preocupação com o referente, ou seja, com o assunto que eu vou abordar? São nos textos científicos, né, jornalísticos, didáticos, acadêmicos. Por quê? Ele tem a preocupação de ser subjetivo, como a função poética? Não. Ele tende a expressar os sentimentos, como a função emotiva? Não. A preocupação dele ali é apenas te instruir, te explicar, discutir sobre determinado assunto. O papel dele é a orientação através do texto. Então, essa é a função referencial. Tá? Beleza, galera? Estudem lá, tenho certeza que vocês vão conseguir. Um abraço, galera!